estudantes! Aqui é a Ana Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje começando mais um Estúdio Vlog. Então, como sempre, comecei organizando o que eu queria fazer no dia. Coloquei uma musiquinha que inclusive eu queria indicar pra vocês. Eu tô escutando bastante, que é do irmão da Billie Eilish, o Phineas. Ele tem muita música, assim, maravilhosa. É uma música mais calminha, mais vibes, que eu adoro colocar, assim, pra estudar. Nem sempre quando eu tô lendo, estudando, eu gosto de ouvir música, mas pra me organizar, assim, tipo, pra ver o que é que eu quero fazer, pra arrumar minha mesa, pra organizar meu cantinho, eu sempre gosto de colocar uma musiquinha. E nos últimos tempos eu só tô escutando Phineas, então é muito bom, super indico. E aí eu fui estudar para sociologia, né, gente, porque eu só estudo sociologia, mas é porque, assim, eu já comentei aqui em algum estúdio vlog, que é porque, assim, sociologia é a minha principal disciplina teórica. O resto é muita prática, então eu tenho um monte de trabalho e outros projetos, mas acaba que para estudar mesmo, o que eu mais tenho é sociologia, que, assim, sempre tem texto para ler e enfim. E aí nesse dia aí eu tava estudando Karl Marx. E das últimas vezes que eu tava estudando sociologia, né, que eu tava lendo esse livro, que na verdade é um livro com vários sociólogos, quando eu estudei para Comte, Durkheim e Max Weber, eu tava pegando meu computador, dividindo a tela em dois, e de um lado eu deixava o texto e do outro eu ia fazendo minha anotação digitada. E eu comecei a sentir falta da anotação manual. E aí, fazendo essa anotação manual dessa vez do Karl Marx, eu percebi o tanto que eu prefiro, assim, fazer a anotação manual. Porque, assim, é interessante isso, porque quando eu faço digitado, eu sempre faço mais rápido, então eu consigo, tipo, avançar mais rápido no texto. Mas eu vi que o aproveitamento é muito menor. Então, assim, eu tava tendo que fazer o resumo digitado, depois eu imprimia e fazia um resuminho na mão. E eu vi que se eu já for fazendo direto ele, acaba sendo muito melhor porque eu absorvo melhor as informações e eu já tenho o meu resuminho. Tipo assim, eu já tenho a minha anotação ali dos pontos mais importantes. Então eu achei que fazer essa anotação foi bem mais prático do que fazer a anotação digitada e depois fazer o resumo. E um outro fator importante também não foi só a anotação, mas também a forma como eu fiz a leitura. Eu fiz uma leitura ativa, né? A Luana Carolina vive falando disso no Instagram e no canal dela do YouTube também. E é uma coisa que eu super concordo, porque eu acho que é uma das melhores formas de você realmente entender o que aquele texto está querendo dizer, é você fazer uma leitura ativa, ou seja, você vai interagindo com aquele texto, vai marcando, puxando seta, mudando a cor. E assim, no caso eu fiz no meu iPad porque eu acabo achando muito, muito, muito mais prático. E sem contar que não tem necessidade de ficar imprimindo esses papéis, então eu consigo baixar no meu iPad, pra mim é melhor. Eu acho melhor pra fazer as marcações, né, porque eu tenho muitas cores disponíveis, dá pra dar zoom. Mas é claro que, assim, com o texto impresso, o resultado é o mesmo, né? Então, você também pode fazer essa leitura ativa normalmente com o papel mesmo, né? E não precisa ter várias cores, várias canetas. Eu, por muitos e muitos anos, inclusive até eu ter o iPad, eu sempre fazia essa leitura com um marca-texto amarelo, neon, e às vezes com lápis ou com uma caneta preta, ou uma caneta azul, enfim. Eu fazia essa anotação, essa leitura, né, de forma bem simples, mas, tipo, não tem necessidade, sabe? A cor é legal para às vezes você destacar uma informação ou outra, mas o mais importante mesmo é você interagir com aquele texto. E para mim, a junção dessa interação com o texto e a anotação é perfeita, porque quando eu tô lendo e, assim, puxando seta e marcando as informações mais importantes, eu sinto que eu tô tentando absorver ali o conteúdo e entender o que ele tá querendo dizer. E quando eu passo pra anotação, eu de alguma forma fixo aquele conteúdo, eu fixo aquela informação. E sem contar que eu organizo as informações e as ideias, tanto na minha cabeça quanto no papel. E isso facilita demais na hora de estudar e revisar a matéria. Então, quando eu for estudar para a prova, eu não vou voltar naquele texto, sabe? Eu vou voltar na minha anotação. E, assim, ainda mais na faculdade, que a gente tem muito texto, e na escola também, sabe? Dos livros didáticos ou das apostilas, normalmente são textos grandes e, tipo, na hora da prova você não tem como simplesmente voltar e reler tudo. Às vezes você até consegue, eu não consigo, nunca consegui. Então eu acabo achando mais prático aproveitar o momento da leitura, fazer assim, todas as anotações e pegar todas as informações importantes,
pra quando eu for revisar aquele conteúdo, tudo ficar mais fácil. Então, me ajuda demais. E assim, se alguém tem curiosidade, o meu caderno é o Caderno Inteligente Grande. Então, ele é aquele caderno que é reposicionável, porque ele é de disco. Então, você pode organizar e reorganizar. E eu acho isso maravilhoso. E de verdade, na faculdade, eu acho que é a melhor opção. E eu sou embaixadora deles, então tem cupomzinho de desconto para vocês, AnaCI, que dá 10% de desconto na hora que você vai efetuar o pagamento. Então dá uma ajudinha legal aí. E aí, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição, o cupom certinho, porque aí depois que você assistir esse vídeo, você pode dar uma olhadinha. Depois que eu cheguei em certa parte do texto, eu vi que, tipo, ele tava falando de umas coisas, assim, um pouquinho mais complexas. E aí eu decidi parar um pouco e focar só no texto e depois fazer a anotação. Porque era uma parte um pouquinho mais difícil, assim. Então, eu deixei, assim, o caderno de lado. No caso, eu deixei embaixo do meu iPad, mas enfim, deixei de lado. E aí eu foquei no texto. Então, eu fui fazendo a anotação e, enfim, tentando entender essa parte, porque era meio que uma parte única, só que ela era grande. Então, assim, no final, as informações ali eram poucas, mas eu tava tentando entendê-las ao máximo para eu conseguir otimizar no caderno, que foi o que eu fiz. E aí, nesse dia, eu estava estudando a parte de idealismo histórico do Hegel, e depois eu ia para o materialismo histórico do Marx. Então, que tem uma relação, só que é diferente, porque eles analisam por perspectivas diferentes. Então, é legal. E esse livro que eu tô lendo é muito bom, eu sempre indico, é do Carlos Eduardo Sell, eu acho, que é dos sociólogos clássicos. Então, até para o ensino médio, eu acho que é interessante, assim, dependendo. E aí, depois que eu terminei essa parte, eu tive que ir pra uma reunião, porque eu tô organizando um evento. Eu não, né? Tipo, minha turma tá organizando um evento e eu tô ajudando com a parte das artes, então... assim, entre outras coisas, mas eu também tô fazendo a parte da arte do evento. Então, eu tenho que ficar organizando isso e... são 5 eventos, então eu tenho que fazer 5 artes diferentes, e aí eu tava trabalhando nisso, e eu tive essa reunião mais cedo sobre isso, assim, não sobre isso, mas sobre o evento, então é isso. Deu um trabalhinho bem legal, assim, mas foi muito bom, sabe? O evento tá sendo super legal, ainda tá acontecendo, vai acontecer até dia 18, e assim, é um evento que meio que a faculdade inteira pra ver essas palestras, e a gente chama... publicitários de, assim, vários lugares, né, de várias áreas, então cada dia a gente busca trazer alguém de uma área diferente, então já teve de audiovisual, depois teve de empreendedorismo e pesquisa de mercado, e aí agora vai ter de agência, então direção de arte e tal, porque a ideia é mostrar para os alunos as possíveis áreas de trabalho, né, porque a publicidade é muito, muito, muito ampla, inclusive eu nunca imaginava, assim, quando eu escolhi publicidade, eu não tinha nem noção de tantas áreas que eu poderia atuar, e isso é algo bem legal, né? Então eu tô me descobrindo muito, inclusive muitas áreas que eu achei que eu gostaria, eu nem tô gostando tanto e eu tô pensando em já fazer outras coisas. Então eu encontrei coisas na publicidade que eu gosto mais ainda do que eu achei que eu gostaria. Então tá sendo muito legal essa experiência. E aí, para finalizar minha tarde de estudos, eu decidi assistir uma aula de marketing digital. Eu tô fazendo meio que um curso, não é bem um curso, é uma coisa um pouquinho diferente que eles estão testando, mas eu tô achando, assim, muito legal de marketing digital, que é uma área que eu tenho muito interesse, assim, ela é bem complicadinha, é muita coisa, mas eu tô estudando bastante pra tentar entender um pouquinho melhor, e é uma área muito, assim, é o futuro, sabe? O marketing digital tá no futuro, porque... assim, é uma das melhores formas de fazer anúncio e de alcançar público, então eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena aprender, tanto assim, se você é um empresário ou se você
trabalha com publicidade, é uma área que tá crescendo demais. Então eu tô me esforçando bastante para estudar e aprender bastante também, mas é muita coisa, então acaba sendo um pouco complicado. Mas aí, como assim, é um curso bem longo, eu tô tentando dividir ao longo dos meus dias, porque eu já sou muito ocupada, sabe? Então eu tenho muita coisa da faculdade, de trabalho, daqui do YouTube, do Instagram, então meus dias já são bem cheios. E aí o que eu tô fazendo para conseguir conciliar esse curso é fazer nas horas vagas, assim, então eu tô tentando distribuir ao longo dos dias, então eu vejo um pouquinho por dia e aos poucos eu vou avançando na matéria. Mas assim, aí eu vou fazendo na medida que for sendo possível. E eu tô gostando de fazer as anotações no iPad porque é mais prático, assim, que eu consigo mudar e organizar e reorganizar, assim, com facilidade, mudar de cor. Então, assim, para esse curso, sem dúvidas, tá sendo, assim, muito melhor fazer a anotação no iPad, tá sendo bem mais prático, sabe? Porque aí tem muita coisa que ele vai falando, escrevendo, aí ele vai mudando a forma, assim, como ele tá organizando. Então, tá sendo legal fazer no iPad, que acaba sendo mais flexível. E bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você sempre receber quando eu postar vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Beijos!